Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Isabela Lourenço Kojima, sou estudante de mestrado da Universidade Estadual de São Paulo, aqui do campus de Araraquara. Hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast do GED, o nosso grupo de estudos discursivos. E hoje eu estou com a Raine da Paz Moura. Ela tem 30 anos, é psicóloga clínica, formada pela FACFEA, com atuação voltada para adolescentes e adultos. Em sua prática, se dedica a compreender as nuances do comportamento humano e os desafios emocionais da vida contemporânea. Atualmente está em formação em ABA, TDAH e neuropsicologia, aprofundando seu olhar sobre mente, comportamento e saúde emocional. Seja bem-vinda, Rai. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, de te receber. E, primeiramente, eu vou falar o porquê que eu chamei a Rai aqui para essa conversa. Então, com base na minha pesquisa, fundamentada no pensamento dialógico de Bakhtin, o meu projeto ele propõe a análise de diferentes representações expressas de amor nas obras Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera, da escritora Carla Madeira, uma escritora que foi uma das mais lidas de 2021. Na minha pesquisa, a gente considera e reflete sobre essas vozes nas relações sociais que são enunciadas por alguns personagens de cada romance. Então, refletir como esse enunciado literário reflete e retrata um dado embate entre valores que circundam em interação, certas noções de amor e seus desdobramentos, como amizade, amorosidade, relações amorosas, na sociedade contemporânea por meio do romance, trouxe nossa convidada até aqui e uma questão principal. E antes dessa questão principal, eu vou ler um trecho para vocês do livro Tudo é Rio, que está lá no capítulo 3, na edição de 2021, nas páginas 19 e 20. Então vamos lá. Venâncio e Dalva casaram apaixonados, perdidamente. Quem viu os dois pedia a Deus uma sorte igual. O amor tem nome, mas não é nada que a gente possa reconhecer só de olhar. A dor, a gente sabe o que é. Tem lugar e intensidades que cabem na ciência. A raiva, o medo, o ódio entortam a cara com o jeito provável de se manifestar. Mas e o amor? O que é senão um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar no outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo. No caso de Venâncio e Dalva, o gosto de cada sentido grudava os dois para mais de muitas vidas. Pareciam eternos de tão juntos. Um saboreava o outro. Viveram muito tempo assim, irrigados, até que Dalva engravidou. A notícia parecia boa, amor dando fruto, coisa mais sagrada, ela e ele somados, a natureza perfeita providenciando a continuação de tudo. Era isso que deviam sentir. E ficaram muito tempo tentando fazer o que deviam. Insistiram na bobagem de pôr no caminho deles a estrada de outros. Deu no que deu. Quem pode negar, no mais honesto olhar, que dado um encaixe perfeito, não sobra espaço para mais nada? Era justo demais o jeito que um juntou no outro. Venâncio, quando viu a barriga de Dalva crescer, foi vendo crescer nele um ciúme doentio, mas era tarde. Não comandava o curso do rio. Estava feito. Então, Rai, tan, 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 o que a gente sente no amor é realmente nosso ou é algo que aprendemos com a sociedade? Por que repetimos tais comportamentos nas relações? Vamos lá, então. Bom dia, Isa. Bom dia para o pessoal que está assistindo a gente. Bom dia para as pessoas que vão nos assistir depois. Obrigada pelo convite, Isa. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto tão polêmico. O nosso podcast de hoje ele vai trazer essa questão das relações,
de como elas se constituem, a gente vai falar sobre padrões, sentimentos, e junto com essa leitura dos livros dentro do mestrado. Mas e aí, será que o amor que você vive é realmente seu ou só te ensinaram a chamar isso de amor? A gente fala muito de amor como uma forma pura, natural, quase que instintiva, mas será que é realmente isso? Ou será que é um sentimento que nasce na gente e você aprende a amar? Antes de responder tudo isso, eu preciso separar duas coisas muito importantes aqui e que as pessoas se confundem muito, que é o que é emoção e o que é sentimento. Então, a emoção, ela é biológica, ela é intensa, ela acontece no corpo. A raiva, o medo, a alegria, a tristeza. Então, quando eu tô com muita raiva, eu sinto meu sangue quente, eu sinto que eu tô mais acelerada. Quando eu sinto medo, a minha boca fica seca. Quando eu sinto tristeza, tenho choro. Então, acontece no meu corpo. Já o sentimento é o que a gente faz com essa emoção. É a interpretação que a gente dá para ela. E a interpretação, ela é aprendida, ela é atravessada pela nossa história, pelas nossas crenças, pelas experiências que a gente teve ao longo da nossa vida. Então, se eu colocar uma família, um pai, uma mãe e um filho, e esse pai bate na criança e fala: Olha, eu tô te batendo porque eu te amo. Olha, eu tô te batendo porque eu gosto de você. Olha, eu tô te batendo, senão é a vida que vai corrigir lá na frente. Olha, eu tô te batendo para você ser um homem e uma mulher de valor. Eu tô te batendo para que você aprenda. É porque eu te amo que eu estou fazendo isso. Então, a criança não tem uma maturidade para separar as coisas e ela cresce aprendendo que amar é bater, amar é normal apanhar. Então, veja só como vai se misturando as coisas aqui. Num segundo exemplo da família, pai, mãe e filho, a gente coloca que essa criança foi muito abraçada, muito beijada, muito incentivada, motivada, e a gente fala como você é boa, como eu te amo, como eu acredito em você. A gente vai ter um outro tipo de adulto. E no último exemplo, a gente pode usar uma mãe que criou só a sua criança e um pai ausente, estável. Às vezes vem, às vezes não, criando essa instabilidade na criança de nunca saber se esse ambiente é seguro ou não. Então, possivelmente, vai ser um adulto que não vai confiar nas relações, não vai sentir segurança, né? O que vai vir aqui para a gente vai ser um misto com ansiedade. Então, quando a gente fala de amor, é uma mistura dessas duas dimensões, tá? Existe sim algo biológico, o apego, o vínculo, o desejo, o querer pertencer, ele é nosso, nasce com a gente, isso é ser humano. Mas a forma como a gente vive o amor, isso é aprendido com a sociedade, com a família. As nossas experiências, elas vão moldando o que a gente entende e interpreta como amor, o que a gente tolera, o que a gente acha normal, como a gente reage ao abandono, ao conflito, às ausências. No livro Tudo é Rio, isso aparece de uma forma muito forte. Os personagens, eles vivem os sentimentos intensos e profundos, certo? Mas eles não conseguem expressar isso de uma forma funcional. Está sempre vinculado à dor, ao silêncio, à repetição de padrão. E não falta sentimento neles. Na verdade, falta separar esse sentimento e ter consciência sobre o que é amor e o que eu estou sentindo dentro dessa relação. E aí a gente acaba entrando na segunda pergunta, que são dos padrões. Então, assim, por que a gente repete padrões? Por que os relacionamentos não estão legais e eu ainda estou lá dentro? Eu tenho o dedo podre, o senso comum fala que o dedo é podre, mas não é. A gente tem algumas respostas para isso, né? Dentre várias, eu selecionei algumas aqui que eu acho mais importante. Tem a familiaridade com aquilo que é conhecido. Então, se eu pegar esse exemplo da família número 1, que o pai bate porque ama, bate para corrigir, bate porque está ensinando, e eu me caso com um homem que também vai me bater, eu normalizei esse comportamento. Eu normalizei isso como amor. Então, se outra pessoa falar para mim, por que você não sai de dentro desse relacionamento? Tá ruim. Não, mas ele me ama, porque ora ele me bate, mas depois ele me traz flores. Ora ele me bate, depois me leva para jantar. Eu estou sendo amada, ele me bateu porque precisava me corrigir, porque foi normalizado, foi ensinado essa é a interpretação dela sobre o que é o amor.
Então, a gente se relaciona com algumas coisas que são ruins, mas a gente reconhece familiaridade. Segundo ponto, a nossa primeira relação social é com a nossa família, é pai, é mãe, é irmão. Então, se isso for negligente, se for um ambiente ruim, eu vou fazer uma interpretação de ser amada ou não, e vou reproduzir isso da vida para frente. E o terceiro ponto, que são as nossas tentativas de reparo emocional. A gente faz de forma inconsciente, a gente entra em histórias parecidas achando que dessa vez vai ser diferente. E é claro, a falta de consciência também faz com que a gente repita esses padrões no automático, sem perceber. No fundo, a gente nem não busca o que faz bem, a gente busca o que a gente reconhece. E isso é muito sério, porque se eu não tiver consciência do que é amor para mim, se eu não reestruturar a minha forma do que é amor e como eu me sinto amada, eu tenho uma propensão a me manter em relacionamentos tóxicos, não saudáveis. E aí eu justifico quando eu tenho o dedo podre, as pessoas são todas iguais. Não, elas não são todas iguais, existe um padrão, e ele diz muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. Então, o sentimento pode até ser genuíno, ele pode ser profundo, ele é nosso, mas a forma que a gente ama, ela é aprendida. E se a gente não revisita isso, não questiona, não toma consciência, a gente corre o risco de viver para sempre em relações no automático, repetindo histórias que lá no fundo já mostraram que doem. Na história, a Carla Madeira ela instiga os leitores dela a refletirem como alguém continua amando depois disso. E aí que está a profundidade da coisa, porque ela mostra que o amor nem sempre vai ser seguro. E a forma como eu amo alguém não quer dizer que aquilo me faz bem. Mas aí vem a forma subjetiva do que é amor para você. Então, a reflexão que fica aqui, Isa, é sobre o que é amor para você, como você se sente amada. É muito importante que você tenha esse parâmetro para a gente ter critérios, para a gente ter uma régua, para não aceitar qualquer coisa e normalizar. Normalizar pelo medo, normalizar pela dor, normalizar por silêncio, por ficar me diminuindo para caber. Isso não é amor. Né? Se você perguntar para mim, Rai, qual é o seu conceito de amor? Amor para mim, ele é eu poder ser eu e mesmo assim continuar com o outro, é crescimento, é escolha. Amor é uma construção, é liberdade, não é posse, não é controle. Se é posse, se é controle, a gente já não está mais falando de amor, né? O amor, ela é uma presença, você escolhe estar aqui. Então, se a gente parar para pensar se essa é a minha definição e quais são os meus critérios, fica mais fácil de eu selecionar o que eu aceito ou o que não. Nossa, Rai, muito legal essa sua fala, porque conforme você foi comentando, falando sobre essa questão de familiaridade, no Tudo é Rio tem a Lucy, e ela trabalha com clientes, ela trabalha nessa questão da sexualidade, e a familiaridade dela, a questão do amor dela, a gente compreende assim, por que será que vira posse? Porque aí ela fica fascinada no Venâncio, que ele não quer ficar com ela, não quer ficar com ela, ela acaba descontando na Dalva, e aí há esse sentimento de rivalidade, e acaba que, sem muitos spoilers, de sororidade, mas essa questão de posse também, né? Muito legal, porque você acabou comentando que aí a gente pode trazer para outro podcast. Vocês podem deixar perguntas aqui nos comentários sobre quando a gente sente essa posse, assim, né? Será que é amor? Será que não é? Por que que é? Será que eu estou familiarizada com isso? Muito legal. É, pode falar. Posso falar? Quando a gente fala da Lucy e a gente traz isso dos exemplos das famílias, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos de famílias diferentes. A gente precisa, lógico, a gente não tem o contexto ali dela, ai, quem foi o pai, quem foi a avó, mas da crença central dela que está vinculado com desejo. Então, todos os homens querem ela, todos os homens gostam do trabalho dela e ela gosta do trabalho que ela faz, mas um único rejeitou. Então, quer dizer que eu não estou sendo amada. A interpretação dela sobre amor está vinculada a desejo. Então, ela quer provar que merece, mesmo sem ter amor, porque a definição de amor dela é posse, é controle. E se eu não consigo isso, então eu vou provar que eu mereço, que eu sou a melhor, que eu sou boa. Como assim você não me quer?
Então, ela deixa de olhar para todos aqueles que sim e passa a olhar para esse que não. Então, é uma forma ensinada, a interpretação dela, de que ela está sendo rejeitada, está acionando abandono nela. Sim. Nossa, a gente fica assim, ó. Dá para ficar horas e horas conversando com você, Rai. É muito legal essa questão da amorosidade, das relações. Eu tenho outra questão. Essa questão dos livros que eu vou trabalhar no mestrado, né? Tem a Natureza da Mordida. Eu vou só passar assim por cima. A Rita e a Olivia, elas são amigas desde pequenas. E do nada a Rita para de falar com a Olivia. E nessa amizade, desde quando começou até a vida adulta, ela sempre veio buscar essa validação nessa amizade. Essa questão do amor na amizade, o que que você poderia me falar um pouco, trazendo esse mínimo contexto? Isa, dentro desse contexto, a gente precisa falar sobre o nosso contexto social, que inicialmente é as famílias, né? Então, estou inserida nesse grupo social. Dependendo da forma como eu interpreto ou me ensinaram o que é amor, o que não é, o que eu sou ou o que não, a escola vai ser basicamente o meu segundo contato ali social. E é ali onde tem os reforçadores. O que é um reforçador? Eu já penso algo sobre mim, eu fui ensinada em casa. E aí lá eles reforçam isso que eu penso. Então você olha, e agora a gente vai rotular aqui os grupos, as panelinhas das salas, né? Então a gente tem um grupo que ele é mais focado em estudar, a gente tem um grupo que ele é um pouco mais bagunceiro, um outro grupo que é mais vaidoso, o grupo que quer passar despercebido. E dependendo do que você aprendeu aqui, você vai buscar esse grupo. Então, se você gosta de estudar, você não vai lá para o grupo que gosta de bagunça, você vai ficar aqui. E aí você novamente começa a se relacionar com o que é familiar. Então é aprendido. E essas relações de amizade, elas só reforçam isso pra gente. Vamos supor que você se relacionou com uma pessoa desse grupo, vocês são super amigas e de repente ela não quer mais conversar com você. A primeira coisa que você vai pensar é que você fez algo, o que que você falou, o que eu fiz, aonde eu errei, e a gente precisa pensar que relacionamento é via de mão dupla, né? Mas se isso foi ensinado dentro de casa, que foi algo que eu falei, as pessoas vão embora, e dentro da escola eu vou e alguém vai embora, reforça em mim o pensamento de que eu fiz algo errado. Então também acaba entrando dentro do mesmo assunto. Nossa, e total, porque ela desde quando ela começa a desenvolver uma consciência maior, a Olivia, ela fica nessa culpa. O que que eu fiz? Por que será que a Rita parou de falar comigo? Por que será que minha mãe mudou do bairro, mudou de casa? Então é sempre uma culpa que aí, né, sem spoilers mais uma vez, vocês vão ler para trazer mais questões pra gente. E acontecem outras coisas que aí acaba que acontece o relacionamento de amizade da Bia, que é uma mulher mais velha e psicóloga também, e a Olivia. E aí, a partir de uma amizade da adolescência, da infância até a vida adulta, tem essa amizade das duas. É muito legal, vale a pena a leitura. Rai, eu quero agradecer você, a sua fala. Espero que a gente possa gravar mais conteúdo, mais podcasts. E muito obrigada, eu estou muito, muito, muito feliz. E agora eu estou com muitas questões também, e eu quero saber muito mais coisas sobre essa questão do amor romântico, da amizade e das relações familiares. E vou sair desse podcast, dessa fala, com a questão: o que é o amor para mim? Né? O que que eu sou acostumada, o que que eu gosto, o que que é o amor para mim? Para prestar atenção nas próximas relações, né? O que eu aceito, isso dentro de família, dentro de amizades, dentro de relacionamentos amorosos, dentro do trabalho, o que que eu aceito? Qual é a minha interpretação de amor? Mas espera, tá me gerando angústia, tá me gerando tristeza, instabilidade, ansiedade, posse, paranoia? Então a gente É. não tá mais falando de amor. Quando eu falo sobre amor saudável, gente, vale ressaltar também que não quer dizer que eu esteja isenta de sentir dor, mas que aqui é saudável o suficiente para que a gente possa falar sobre esse amor, para que tenha abertura de conversar sobre aquilo que dói sem ser julgado, mas ser acolhido, porque, como eu disse inicialmente, é uma construção. Eu não consigo uma construção se eu não puder falar daquilo que me dói e ser respeitada por isso e não minimizada.
E dentro do livro do Tudo é Rio, ela também traz isso, né? Que as pessoas amam de forma errada porque não foram ensinadas a amar de forma certa, de forma saudável. Gente, isso é muito forte. Sim. Ah, estou muito feliz. Eu espero muitas questões para a gente fazer com que caminhe mais esses capítulos dos nossos podcasts. E é isso, Rai. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Isa, eu que agradeço pelo convite. Pessoal, deixa os comentários do que vocês querem para o próximo tema, que quem sabe a gente bola aí um podcast presencial para vocês. Mas a gente vai Sim. soltar as caixinhas. Obrigada pela atenção e pelo convite, Isa. Tchau, Beijo, tchau. Rai.